começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre a ação de revistar trabalhadores e seus objetos pessoais, também chamada de revista íntima. O artigo 5º determina que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização por dano material ou moral, caso essa garantia não seja respeitada. E para falar sobre revista no trabalho, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco a desembargadora Márcia Mazzoni, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Também vamos conversar com o advogado Maurício Veiga, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Desembargadora, eu queria que a senhora começasse falando para a gente se é fácil identificar o limite de uma revista no trabalho. Não é fácil, porque o que ocorre é analisar necessidade, proporcionalidade, né? E se aquilo foi feito de uma forma não agressiva. Então, já houve na turma que eu pertenço no TRT, a terceira turma, 2 ações civis públicas movidas pelo Ministério Público do Trabalho contra 2 grandes empresas, requerendo que se aplicasse o dano moral àquelas empresas que revistavam os pertences dos seus advogados. Então, eu particularmente entendo que revista íntima é diferente de revista aos pertences do empregado. Para mim, na minha interpretação, revista íntima tem que ser tocado o empregado. Doutor Maurício, e para o senhor, há diferença aí entre a revista íntima e a revista de pertences dos trabalhadores? Particularmente, eu acho e entendo que uma revista de pertences, ela também pode se caracterizar por uma revista íntima. Eu acho que é sempre muito preocupante quando se generaliza dizendo que toda revista íntima é ilegal ou é proibida. Não é bem assim. Uma revista de pertences, por exemplo, ela pode ser considerada uma revista íntima, porque você está indo na intimidade dos bens daquela pessoa, daquele funcionário. E a partir do momento em que essa revista é feita com moderação e com razoabilidade, não há que se falar em ofensa. E esse é que é o grande desafio do empregador, é exatamente chegar a esses limites, é saber qual é o limite, porque evidentemente que estamos tratando de um direito personalíssimo, e um direito fundamental, que é o direito à honra, né, e à inviolabilidade daquela pessoa. E então é sempre algo que não é fácil. A jurisprudência tem esse desafio, sem dúvida nenhuma. E a legislação, ela proíbe a revista íntima em funcionárias. O Congresso Nacional estuda estabelecer punição para quem não cumprir a determinação. Mas enquanto os limites mais rígidos para o procedimento não são definidos, muitos casos de abuso vão parar na justiça. De um lado, o empregador pode se sentir no direito de realizar a revista pessoal para fiscalizar o patrimônio da empresa. Mas do outro, o empregado tem o direito à privacidade garantido pela Constituição Federal. E é nessa balança que a Justiça do Trabalho tenta conciliar o equilíbrio dos limites. Em 1999, foi inserido na CLT o artigo 373, que proíbe o empregador ou representante legal de realizar revista íntima em funcionárias. E o projeto de lei 583, aprovado na Câmara em 2007, prevê a proibição de revista íntima em mulheres nos locais de trabalho, seja em empresas privadas, órgãos públicos, sociedade de economia mista, autarquias ou fundações em atividades no Brasil. O mesmo projeto, que aguarda apreciação do Senado, ainda prevê multa de 50 salários mínimos para o infrator, suspensão por 30 dias de quem fez a revista íntima. E no caso de reincidência, o empregador ficará sujeito à detenção de 6 meses a 1 ano. Segundo o procurador do Ministério Público do Trabalho, a tecnologia é uma boa opção para evitar conflitos trabalhistas. Nesse momento de tanto avanço tecnológico, de medidas que podem realmente preservar o seu patrimônio, você vistoriar bolsas, sacolas, mochilas e pertences do trabalhador também é revista íntima. Seria uma diferença só de gradação. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, para que não fique caracterizado o abuso, a revista íntima deve ser realizada com moderação.
Um exemplo são as revistas feitas em bolsas ou mochilas, que não significa excesso do empregador e raramente gera indenização por dano moral. Desembargadora, em algum caso a revista de pertences dos trabalhadores pode ser considerada abusiva? Eu entendo que sim. O doutor Maurício se manifestou para mim de uma forma muito clara que pode ser considerada uma revista íntima dependendo do que a pessoa guarda dentro da sua bolsa. Porque muitas pessoas guardam coisas que não gostariam que outras pessoas tivessem acesso, né? Não é normal, mas poderia haver ali algum material, algum equipamento, alguma coisa que ela não gostaria que fosse vista por outra pessoa. Não pode ser exposta, então? Não pode ser exposta. E também eu acho que não poderia pegar uma bolsa e jogar todos os pertences em algum lugar. Seria uma revista somente pelo olhar, sem que se manipulasse o que há dentro de uma sacola, de uma bolsa ou de uma sacola. Já foi encontrado no interior do Tocantins, em Gurupi, um frango congelado, por exemplo, numa mochila de um rapaz. Já foi encontrado de uma servidora de um self-service, um pacote de biscoito recheado. É engraçado porque são coisas que são consideradas mínimas, né, dentro de valores pecuniários. Mas a Justiça do Trabalho, ela não analisa o valor do que está sendo retirado do empregador sem a sua permissão. O que vale é a perda da fidúcia, é a perda da confiança naquele empregado. Então, pode ser encontrado ali algum produto da empresa de valor quase desconsiderável, mas e a perda da fidúcia? Então, não é uma coisa fácil, mas eu digo isso, jogar, mexer, colocar a mão, afastar coisas, eu já entendo que aí há um certo abuso. Doutor Maurício, e como conciliar, então, o direito do empresário de ter a sua propriedade com o direito do trabalhador de ter a sua privacidade? Eu acho que esse é o grande desafio, porque estamos lidando com dois direitos fundamentais previstos no artigo 5º, que é o direito à privacidade e à integridade daquele empregado, o direito subjetivo à sua própria honra, e, por outro lado, também o direito de propriedade daquele empregador. E, evidentemente, são dois princípios constitucionais. E, quando há colisão entre esses princípios, o da dignidade da pessoa humana, sem dúvida nenhuma, que prevalece. Agora, existem meios de você fazer com que ambos os princípios convivam em harmonia. O direito de propriedade daquele empregador, sem dúvida nenhuma, que ele pode e tem que ser exercido. Claro que uma simples desconfiança do empregador não é suficiente para você invadir a honra daquela pessoa de fazer uma revista. Claro, se há uma suspeita, por exemplo, de um furto, isso deve ser apurado através de todos os meios possíveis, com polícia envolvida, a fim de se fazer investigação, com boletim de ocorrência. Agora, essa suspeita, ela não pode fazer com que a empresa tome uma medida preventiva que vá interferir na órbita da dignidade daquele trabalhador. É esse que é o grande desafio, fazer essa conciliação de princípios. Porque, claro, a empresa tem o dever e ela tem o direito de proteger o seu patrimônio. E esse direito e esse dever tem um limite, que é quando chega exatamente aquele direito personalíssimo, à intimidade, à integridade daquele empregado. Agora, desembargadora, as empresas têm conseguido vencer esse desafio ou tem crescido o número de denúncias? A questão é que tem crescido o número de denúncias, mas a nossa experiência no sentido de que a revista em objetos está sendo plenamente aceita. Então, é a jurisprudência majoritária e, nesse caso aí, quanto a essa necessidade de desconfiança de um furto para que isso aconteça, a jurisprudência não está, pelo menos no Tribunal da 10ª Região, firmada ainda. O que ocorre é que a empresa pode, de uma forma aleatória, ou já ter como norma essa revista
que pode ser aleatória ou pode ser em todos os empregados. Mas aí a norma tem que ficar bem clara? Tem que Pra ter mim, esse aviso? não. Para mim, não. E para o senhor, doutor Maurício, tem que ficar clara a norma? Eu entendo que seria uma cautela para o empregador se ele estabelecesse, comprovasse que é uma norma clara. Olha, os funcionários daquele setor todos passarão por uma revista, terão que abrir as bolsas, né, quando sair do trabalho, enfim. Eu acho que quanto mais clareza você tem nesse sentido, mais o empregador ele consegue justificar aquela conduta. E talvez numa prova judicial, o magistrado que possa ter aquele entendimento de que revista íntima é proibida em qualquer situação, talvez ele até se convença que naquele caso específico, em razão do empregador ter divulgado quais são os métodos que ele utiliza para fazer essa revista, por exemplo, de fazer essa fiscalização, isso pode ser uma segurança para o empregador. Então, eu entendo que, havendo essa possibilidade de tornar claro, de tornar público para os empregados essa situação, seria uma garantia da licitude e da idoneidade do empregador de adotar aquele procedimento. Agora, a Constituição fala que é proibida a revista em mulheres, mas também garante a igualdade entre homens e mulheres. Como é que fica? Os homens podem ser revistados? É uma contradição. Eu sempre enfatizo essa questão da caracterização, da conceituação da revista íntima. O que é a revista íntima? Porque quando falamos em revista íntima, a primeira situação que vem à mente é o funcionário ficar totalmente despido. E não é só nessa situação. Como já debatemos aqui, revista íntima pode ser uma revista em pertences, em objetos. E havendo moderação, eu entendo que nesse caso a revista é lícita. Então, quando há uma invasão, por exemplo, do empregado ficar totalmente despido, eu entendo que nesse caso, aí sim, você viola a intimidade daquele empregado, seja homem ou seja mulher, até porque a Constituição assegura direitos iguais. Agora, desembargadora, a lei prevê punição. Quem é punido? O funcionário que fez a revista no outro funcionário ou a empresa? Sempre a empresa. Todas as ações praticadas pelos empregados da empresa são de responsabilidade da empresa. A empresa sim, tomar alguma atitude depois com o empregado que talvez tenha agido de uma forma não determinada pela empresa, certo? Mas eu só gostaria de enfatizar, como o doutor Maurício disse, que para mim não há necessidade, mas também não custa nada ao empregador colocar isso como uma norma da empresa. Deixar bem claro, né? É algo que não custa nada. E como o doutor Maurício falou, fica muito melhor para o julgador saber que o empregado tem ciência disso, né? Agora, o empregado, não havendo isso, ele sendo pego com algo que pertence à empresa, sem ter tido essa autorização, será que, por não ter isso no regulamento da empresa, afastaria de alguma forma a culpa do empregado ou a justa causa, possivelmente a ele aplicada, né? Então é isso, não custaria nada ao empregador. O empregador inteligente, ele poderia fazer isso sem nenhum trabalho. E no próximo bloco você vai saber mais sobre a revista no trabalho. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são Maurício Veiga, advogado trabalhista, e a desembargadora Márcia Mazzoni, do Tribunal Regional do Trabalho, da 10ª Região. Eles conversam conosco sobre a revista no trabalho. O Código Civil determina que a pessoa que violar direito e causar dano a outros, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo. Doutor Maurício, a revista íntima, o abuso na revista íntima, é um exemplo disso? A pessoa que se sentir vítima pode ter direito à indenização? Pode, sem dúvida nenhuma. Ela pode procurar o judiciário e pleitear indenização por danos morais em razão da violação de direitos e princípios fundamentais, que é o direito à intimidade, à vida privada, e fazendo a prova de que houve essa violação, demonstrando essa conduta da empresa, ela certamente terá o direito a essa indenização correspondente ao dano. Desembargador, e o que é levado em consideração na hora de calcular o valor dessa indenização? Isso é o mais difícil. É muito difícil, porque se levar em conta o salário do empregado, vai se levar em conta alguém que ganha salário mínimo, tem a moral, né, que valha menos do que quem ganha um salário alto. Então, mensurar com base no salário
É o maior desafio. É o maior desafio. Então, mensurar através do ato, temos que ver, a empresa tem condições de pagar aquele valor? Então, outro problema. Se um empregado trabalha numa empresa de pequeno porte, numa microempresa, então a moral dele também vai valer menos, porque a empresa não pode arcar com valores altos. E se trabalhar numa grande empresa, aí os valores altos. Então, são as maiores discussões em todos os julgados em que se postula a indenização por dano moral decorrente da revista íntima, mensurar o valor do dano. Porque seria algo com caráter pedagógico para que a empresa não repita, mas também seria algo para, de alguma forma, compensar o empregado, né? De alguma forma, mostrar que o empregado não está desamparado. E a única forma é pecuniária, não há como. E que tipo de prova o empregado tem que ter, doutor Maurício? Geralmente, numa situação dessa, quando se trata de revista íntima, a prova que é produzida é a testemunhal, porque você vai ter, por exemplo, outros funcionários que também passaram, que presenciaram aquela revista que atingiu a personalidade, né, a intimidade daquele empregado. A doutora Márcia comentou muito bem que o maior desafio do magistrado deva ser esse, da mensuração. Deve ser algo muito tormentoso e angustiante, porque esse caráter pedagógico e essa questão punitiva deve ser levado em conta, porque se você arbitra, por exemplo, uma indenização no valor extremamente elevado para uma empresa, mesmo que aquele dano praticado ele corresponda, justificasse aquele valor elevado, às vezes você pode fazer com que, vamos supor, seja uma microempresa com 2 funcionários e ela vai fechar as portas. Não vai ter condição de arcar efetivamente com aquele valor e poderá, aquele caráter pedagógico ali e punitivo, ele não vai ter sido atingido porque a empresa simplesmente deixou de existir. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que a sensibilidade e a razoabilidade nesse momento seriam os critérios assim, que deveriam ser levados em conta para se arbitrar o valor da indenização. E nas ruas as pessoas falam sobre a revista de trabalhadores ou dos pertences pessoais. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Isso é chato, né? Você pegar e revistar a bolsa das pessoas. Eu não acho legal isso. É uma questão de segurança, né, da própria empresa, né, na verdade. Porque acontece, tem casos que o funcionário pega mesmo, rouba, né? Eu acho que é justo, sim. Isso aí é um tipo de segurança, porque tem várias empresas que, né, tem possibilidade de ter funcionários que tem essa atitude. Tem que ter a base da confiança, senão eu acho que não é necessário. Tem que ter segurança, no caso de eletrônicos. Vai abrir, vai olhar tudo que tem dentro, né, as coisas da gente, então sim, não concordo. Um péssimo negócio, né, para uma empresa desconfiar do seu trabalhador, né, que afinal de contas o trabalhador da empresa é o cartão de visitas da empresa. Eu creio que é um constrangimento, né, mas cada empresa tem suas normas e o empregado tem que cumpri-las, não é isso? Desembargadora, a gente já falou aqui de ser uma norma, deixar bem claro, mas o funcionário tem mesmo que aceitar? Se ele não aceitar, ele pode ser demitido? Como é que funciona? Se for norma da empresa, quando ele entra para a empresa, ela é totalmente válida. O que ele pode, de alguma forma, demonstrar o inconformismo é se a empresa não tiver essa norma e, de repente, colocar essa norma na empresa. Então, existe um artigo da CLT, que é o 468, que diz que as alterações nas condições do contrato de trabalho, se elas forem por mútuo consentimento e prejudicarem o empregado, não são válidas. Então, se forem unilaterais, pior ainda. Então, se presume a coação do empregado ao se alterar uma norma da empresa. Mas no momento em que ele é admitido na empresa, não há, no meu entendimento, nenhum problema de existir essa norma. Só a alteração em si que feriria o artigo 468 da CLT. Poderia ser assim identificado. Doutor Maurício, e o que uma pessoa que se sente vítima de abuso durante a revista deve fazer? Qual que é o procedimento? Talvez o primeiro procedimento, a primeira atitude, é uma queixa formal para o superior imediato, né, da empresa, ou então para o próprio dono da empresa, dependendo do tamanho dela, expondo os motivos, dizendo, olha,
a forma como essa revista é feita, ela me ofende. Eu acho que talvez tendo essa exposição, o próprio empregador pode refletir e buscar até uma orientação jurídica para saber se aquele tipo de revista que ele está fazendo é uma revista vexatória ou não, se é lícita ou não. E antes de entrar, de procurar uma decisão judicial, talvez o melhor caminho fosse uma conversa com o próprio empregador. Porque, é claro, uma mera desconfiança não pode fazer com que ele adote mecanismos que violem a integridade daquele seu empregado. Todavia, ele está dentro de um direito de preservar o seu patrimônio. E ele vai tentar arranjar um jeito de conciliar esses dois princípios. Desembargador, e faz diferença o tipo de empresa em que a pessoa trabalha? Por exemplo, algumas que trabalham com coisas mais caras ou com medicamentos, por exemplo, isso faz diferença na hora de julgar o caso? Com toda certeza, sim, porque são os elementos justificadores do cuidado do empregador. Imagine uma joalheria, por exemplo, né, que tem objetos pequenos, mas de grande valor. Né? Um supermercado, por exemplo, como foi um caso analisado pela terceira turma, são produtos ali que podem ser, de alguma forma, pegos pelo empregado sem que o empregador possa controlar, a não ser por esse meio da revista em si. Doutor Maurício, hoje é muito comum, qualquer lugar que a gente chega tem uma câmera de vigilância. Isso é sempre permitido? Ou algum lugar o uso de câmeras pode ser questionado? Também é um outro assunto que é extremamente polêmico. Também existem projetos de lei nesse sentido. Um deles me parece que quer proibir completamente a existência de câmeras, mas atualmente o que nós temos e o que a jurisprudência se baseia em suas decisões é de que, por exemplo, você não pode ter câmera no banheiro dos empregados, no banheiro que os empregados frequentam. Vestiário pode? Vestiário também não. Vestiário também não, banheiro, vestiário, em alguns casos até o próprio refeitório, porque você estaria ali violando uma intimidade do funcionário. Todavia, você tendo câmera num determinado setor, por exemplo, e de preferência o empregado sabendo que existe aquela câmera, isso é uma segurança para a empresa, isso seria plenamente válido e lícito. Nós temos um exemplo que poderia ser citado aqui, que é o caso de empresas que lidam com manipulação, farmácias, né, de produtos e de medicamentos que têm uma restrição, que têm um controle e que não podem ser submetidos para a população de forma indiscriminada. Então é natural que aquela empresa adote um mecanismo de segurança a fim de evitar e coibir que aquele produto, que aquela substância entre em contato com os cidadãos que não seja pela via normal, de numa farmácia apresentar um pedido médico. Nesse caso, é plenamente válido e eficaz que essa empresa, que essa farmácia, por exemplo, ela adote esses mecanismos. Ou a instalação de câmeras no momento em que está sendo manipulado aquele remédio, ou então câmera para se fazer mesmo uma revista superficial das bolsas, que é uma revista íntima e que, nesse caso, você teria uma justificativa para que fosse procedida. E a questão, ela é interessante e muito polêmica, porque o próprio Tribunal Superior do Trabalho tem decisões conflitantes nesse sentido. Você tem jurisprudência dizendo que revista íntima não pode, de jeito nenhum. Agora, você também tem decisões dizendo que se a revista for de pertences, feita de modo com moderação, com razoabilidade, você não estaria violando o direito à intimidade daquela pessoa. E também é importante destacar, teve uma recente entrevista do ministro vice-presidente do TST, ministro Barros Levenhag, em que ele fala expressamente em que, havendo moderação, a revista íntima pode sim ser feita. Desembargador, então não dá para generalizar, né? Caso a caso é um assunto ainda muito polêmico. Exatamente, é um assunto que demanda um exame de provas e depende também do juiz. Todas as decisões dependem de como o juiz pensa, o que ele entende
pela vida, porque, por exemplo, nessas ações civis públicas que foram julgadas pela terceira turma, são 5 componentes da turma, foi 3-2. Então, o juiz, em todos os seus julgados, ele coloca uma parte de si. Então, alguns são mais rigorosos e afastam a possibilidade. Outros são mais, analisam de uma forma mais fria, considerando que o empregador ele tem o direito potestativo, como nós chamamos, de cuidar do seu patrimônio. Então, claro que em todos os casos existe a análise de prova e existe ali o entendimento do juiz, a sua convicção formada com base naquela prova. Bom, com essa explicação nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Dr. Maurício Veiga, desembargadora Márcia Mazzoni, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco e lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá.